Boa noite, eu sou o Júlia Lisboa, esse é o Brasil Progressista e esse é o nosso programa O Direito no Espelho, uma edição extraordinária. Nós vamos debater a tragédia ambiental que abate o Rio Grande do Sul e, em especial, a capital dos gaúchos, Porto Alegre. Para isso, estamos recebendo aqui o ex-vereador, o ex-secretário municipal, Carlos Atílio Todeschini, o vereador de Porto Alegre, Adelis Cel, e o advogado Amarildo Maciel Martins. Senhores, muito bem-vindos ao Brasil Progressista, ao Direito no Espelho. É uma honra recebê-los aqui. E vamos começar, viu, Amarildo já tinha falado com a Adeli, nós vamos começar pautando pelo texto forte que foi publicado pelo vereador Carlos Todeschini, agora há poucos dias, sobre a questão da manutenção em Porto Alegre, das válvulas e toda a rede de segurança para inundamento em Porto Alegre. Todeschini, bem-vindo ao Brasil Progressista, é uma honra te receber. E estamos aqui todos ouvidos para te ouvir, o teu conhecimento a respeito de tudo que está nos acontecendo e nos aflige. A palavra é sua. Boa noite, Julian. Boa noite, Adeli, companheiro Adeli. Boa noite, Amarildo. E bom dia, aliás, boa noite a todos ouvintes, a toda a audiência aqui desse veículo. Eu não entendo como um texto forte, ele é apenas um pequeno retrato da realidade que a cidade de Porto Alegre está vivendo, né? Veja só, nós temos observado, né, o desmonte e a incompetência generalizada das autoridades municipais, do prefeito Melo, né, e da direção do DEMAI. Tanto é que essa questão da enchente passa a ser um capítulo a mais de todo o desmonte de tudo que tem sido promovido pela administração de Porto Alegre, né, nos tempos atuais. Ou nós não vamos nos recordar de que há menos de 3 meses atrás faltou água em toda a lomba do Pinheiro, faltou água em boa parte da cidade. Eu quero que me expliquem, né, como uma cidade que tem o DEMAI, que é um modelo de autarquia, é um modelo mundial de autarquia, e que no nosso tempo, isso foi até 2004, nós tínhamos 30% de água sobrando na cidade, água de capacidade de produção nas nossas hidráulicas, né, que poderia ser ativado a qualquer momento, e a cidade de Porto Alegre diminuiu a população em cerca de 50 mil pessoas em relação àquele ano, e falta água num monte de áreas, né, em muitas áreas com crise de abastecimento, como nós vimos aí, né, janeiro, fevereiro, março, até recentemente. Bom, e para completar o quadro da tragédia, agora, né, a cidade inundada, né, porque o sistema de proteção, e não é qualquer sistema, tá? Porto Alegre tem o melhor sistema de proteção contra enchentes do Brasil, né? Ele era considerado uma mini Holanda. A única diferença que tinha da Holanda era a altura dos diques, né, que lá é um pouco maior. Mas o conceito, a concepção e a estratégia de defesa da cidade é a mesma, se comparado à Holanda, né? Então, é um sistema que recebeu investimentos desde do planejamento, desde do grande evento climático de 41, né, recebeu investimentos de mais de $1 bilhão. E por que não funcionou? Porque não teve manutenção. É muito simples, objetivo e direto. Não teve cuidados, não teve os serviços básicos, né, e o investimento básico em conservação e manutenção, porque isso é uma coisa que tem que ser feita sempre. Você tem
um investimento de US$1 bilhão em diques, canais, casas de bombas, condutos forçados no Muro da Mauá e, enfim, os complementos do sistema aí como um todo de proteção contra cheias e que tem um sistema poderoso de bombeamento, né? Mas do que adianta isso se, né, as comportas de superfície, né, corroídas foram a pique, se as comportas de gravidade que ficam submersas dentro das casas de bombas não funcionaram, né, porque estavam também sem manutenção e, portanto, o fato da água estar vertendo pelas bocas de lobo, pela grade da casa de bombas, como a gente viu numa imagem muito forte, né, e outros sinais dão conta de que o sistema está completamente sem manutenção. É isso que aconteceu, é isso que nós vimos. Eu alertei, inclusive, o ano passado, na enchente de setembro e também em novembro, eu disse, olha, há água vertendo pelas bocas de lobo, pelo sistema pluvial. Isso significa que as comportas de gravidade estão, né, fora de operação, estão caídas, estão deslocadas, estão com problemas. Bom, ter esses problemas é normal, mas é que você tem que fazer uma manutenção permanente, né? Você vai ver quando o tempo possibilita e tal, você identifica, está vazando água aí na comporta, ela tem que ser imediatamente consertada, reparada e deixando ela em plenas condições de funcionamento. E por incrível que pareça, não é um investimento de grande monta, né? A manutenção das comportas é o menor dos investimentos, é o menor dos custos, mas tem que ser feito. E outro problema é o sistema eletromecânico de bombeamento, né? Porque são bombas com motores elétricos muito potentes, cada bomba de uma casa de bombas bombeia em média 2.500 litros por segundo, tem capacidade para isso, pelo menos. Em média, são 4 bombas por casa de bomba, em média, né? Porque algumas têm 13, algumas têm 6, 7 bombas. Né? Como é o caso ali da 16, atrás do fórum, ela tem uma capacidade para 16.500 litros por segundo. Já as outras, normalmente, aquela da Arena ali do Grêmio, por exemplo, essa aí é a casa de bomba 5, aquela capacidade dela é para 10 mil litros por segundo, né? Tem algumas bombinhas que depois foram adaptadas, bombinhas se chama assim 1.000 litros por segundo, né? Que são volumes gigantescos, mas para a drenagem urbana isso é necessário, dado o volume, né, de acumulação de água em curtos espaços de tempo, né? Então são bombas de pouca altura manométrica, cerca de 2,5 metros e 3, mas de gigantesca capacidade de bombeamento. Então tudo isso fora de funcionamento, aí as consequências que se dão é as que nós estamos vendo, né? Então, para começar, é isso, meus caros. Muito bem. Nós tivemos. Eu vou usar isso para introduzir o Adeli. O Adeli é vereador. Há quantos mandatos aí, Adeli, de vereador de Porto Alegre? 5 mandatos. Quantos? Eu era novinho, já sabia que o Adeli era um dos líderes do partido aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Adeli, a gente teve um áudio aí de uma professora, agora eu não sei, acabei não vendo detalhes. Em resumo, ela disse que há 40 anos a coisa vem sendo tratada do mesmo jeito. Tanto na manutenção quanto na questão do plano diretor, a questão estrutural urbana de Porto Alegre. E eu, como queria me valer da experiência para que nos falar sobre isso, né? Do como é que foi essas etapas, essas fases a que foi submetida Porto Alegre nas suas mais diversas administrações que teve depois que José Fogaça ganhou a eleição de Ponte. Querido, eu quero te dizer que é uma honra te receber aqui no Brasil Progressista, quero que se sinta em casa e ao nosso direito espelho.
palavra é tua. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo, Julián, e com o Amarildo e com o Todeschini. Eu insisti com o Todeschini, acho que foi sábado de manhã, de um áudio que eu tinha ouvido, que era muito bom, digo, transforma em texto, porque era uma aula dos procedimentos que se deve ter com a manutenção, não só de casa de bomba, mas dos diques. Vamos lembrar historicamente, né? Isso começou lá no Célio Marques Fernandes, lá em 69, né? Mas é uma participação fundamentalmente na época do Departamento Nacional de Obras e Saneamento, que seria mais ou menos o DENIT nos dias de hoje, porque O ali DNUS, que havia uma... era o... DNUS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, DNUS. E então foi uma obra como o Todeschini aqui acabou de registrar. Só que o seguinte, com o passar do tempo, e principalmente com as últimas gestões, isso começa lá com Fogaça Fortunati, algumas pessoas que assumem o DEP e o DEMAI não tinham esses compromissos, né? Porque não é uma questão só de ser um bom técnico, que o Todeschini é e foi, mas é a questão da percepção do que é uma cidade e do que tem que ser feito para uma cidade se tornar uma cidade segura. Isso que foi o que as gestões realizadas no DEP. Nós fomos contra a fusão do DEP com o DEMAI no governo do Marquesan, porque ele fez tudo isso para que depois o DEMAI fosse vendido, como atualmente o Melo quer vender o DEMAI. Bom, eu acho que agora foi para o Beleléu, mas nós estamos aí vigilantes para isso. Mas eu acho que a minha contribuição é muito mais, entende, de colocar algumas questões para que o Todeschini possa explicar mais detalhadamente essa questão da manutenção. Eu tive, há um tempo atrás, isso era lá no governo do Marquesan, numa chuvarada que já tinha dado problemas, numa das casas de bomba tinha cinco bombas, 3 estavam danificadas. Isso é recorrente. No dia 16 de janeiro, depois de falar com o Damiani, eu fui fazer uma gravação numa casa de bomba mostrando os perigos e também problemas de manutenção, mas também de ter a necessidade de algumas delas, pelo menos nas 3 ou 4 maiores, nós termos geradores. Aí, o atual diretor do DEMAI, com a maior cara de pau, vai na CPI da Equatorial e nos diz que tinham encaminhado a compra de 4 grandes geradores embarcados. Onde estão esses geradores? Porque essa demora. Então, não tem sentido. E tem outra coisa, não é só a incompetência da prefeitura, mas é a forma criminosa como o Rio Grande do Sul vendeu a CE para a Equatorial, uma empresa lixo de 5ª categoria, que não tem nada que ver. Eles fizeram desligamentos, entende, por incompetência, por não dominarem o sistema. Aqui no centro histórico, eu estou no alto da Riachuelo, atrás do Teatro São Pedro, eu vejo aqui a Praça da Matriz na minha frente. Nós estamos sem energia desde sábado. Aqui o centro histórico é um espaço tomado de pessoas idosas, idosas. Nós tivemos problemas assim incríveis nessa questão do desalojamento para fazer abrigagem de pessoas na Rua da Praia, principalmente, e nas outras transversais, onde tem muitas pessoas idosas. Então, é um governo incompetente, um governo privatista, um governo que não se preocupa com a cidadania, e é por isso que nós fizemos tão duro combate ao atual governo do município. Bom, o Estado não é muito diferente. Perfeito. No Estado não é muito diferente, mas a gente tem eu queria trazer essa questão para o Amarildo, que o Amarildo é advogado de sindicato. E então, assim, o Amarildo, com a experiência dele, tem acompanhado um projeto que ele atravessa alguns desses governos, né, Amarildo, desses governos municipais e também estadual, mas
para a gente usar, nós conversando quando eu convidei o Amarildo para o Amarildo usou uma expressão que eu achei muito feliz, quase foi o título aqui, não foi o título para não denunciar. Porto Alegre parece que se tornou a fotografia da necropolítica, a fotografia do capitalismo predador e indiferente com as pessoas. Então, as pessoas foram jogadas à própria sorte em Porto Alegre, e isso passa, viu, Amarildo, e aí que vem a minha pergunta, isso passa muito pelo desmonte do serviço público, em especial, mirando o servidor público como cidadão e como a gente viu as privatizações, privatização da Carris, privatização do DEMAI em curso, e isso sempre tentando atingir o serviço público como um todo e o próprio servidor. Querido, é uma honra, sempre muito bem-vindo aqui no Brasil Progressista e no Direito no Espelho. A palavra é tua. Bom, Julian, obrigado pelo convite aí, né? Meu abraço a ti, meu querido amigo. Engenheiro Todeschini, prazer ouvi-lo, né? E parabéns pelo texto, né? Que não sei se é um texto forte, talvez seja, mas é um texto necessário, né? Como a gente sempre diz, né? Uma palavra assim, como a sua, abalizada e autorizada, nesse momento, né? Em que se procura, assim, temos muitas perguntas, né? E as respostas, claro, eu acho que a gente constrói coletivamente. O seu texto, assim, ele é uma lanterna, né? Um farol, assim, nesses tempos de escuridão, né? Meu abraço também ao nosso vereador Adeli Cel, né, que sempre traz uma palavra assim com autoridade e essa baita contribuição para esse tema. Eu me sinto aqui, na verdade, assim, como aquele jogador que assiste, o torcedor, aliás, que assiste o jogo de dentro do campo, assim, né, Júlio? É um privilégio para mim, assim, estar entre vocês aqui, que são vozes muito mais autorizadas, né, do que a minha, assim, sobre esse tema, que é um tema espinhoso, técnico, né, e o Todeschini, assim, muito bem, assim, né, na fala dele, traçou o panorama, assim, do que era um planejamento que Porto Alegre já teve, né, e o que é o que não tem, né, e os tempos, assim, indicam, assim, que os nossos temores, assim, se justificam, né, Todeschini, Julian e Adeli. Mas o que me ocorre, assim, né, Julian, a partir do que tu dizes, assim, né, a relação do que hoje se vive, assim, com uma falta de Estado, o Adeli pontuou muito bem isso, né, penso que, né, que já se disse, assim, o evento que vivemos, de fato, é um evento climático, mas a crise, ela se desdobra numa crise que é política, sem dúvida alguma, Adeli e Todeschini muito bem trouxeram, é uma crise estrutural, né, por uma retirada, assim, né, estratégica e uma retirada de projeto, né, do Estado, né, do investimento e o Estado como um garante de toda a população. E é uma crise também, assim, eu não teria como deixar de dizer isso, e vou aqui plagiar a minha filha Luísa, é uma crise da atual fase do capitalismo, né, o neoliberalismo, né, em que, quer dizer, uma cidade que já foi considerada uma cidade verde, né, hoje tem desertos, né, inclusive no centro da cidade, em frente à Câmara de Vereadores. Falo do Parque da Harmonia, né, que teve uma devastação, assim, né, impressionante, né. Mas o que penso, assim, né, o que penso, assim, a respeito disso, assim, vai muito ao encontro do dito por Adeli e o Todeschini, né. Quando tivemos há não muito tempo, né, quer dizer, uma presidenta que dizia que uma das saídas para a crise energética era estocarmos vento, né, muito bem dito, aliás, pela Dilma, né, motivo de piada, de misoginia, aliás, e foi vítima de um golpe misógino também, né, a ex-presidenta Dilma, né, isso bem nos dá medida, né, da forma como muitos setores, o setor dominante hoje, né, considera a relação do Estado com o meio ambiente, a responsabilidade do Estado em investir e a responsabilidade do Estado, como bem dito por vocês três aqui, em garantir
especialmente o mais vulnerável, né? E é nessas horas, né, eu já mencionei aqui a minha filha Luísa, nós estivemos, né, no fundo da Zona Sul de Porto Alegre, né, e nos deparamos ali com uma catástrofe, né, que bem representa isso que vivemos hoje, né, de pessoas assim temos hoje, né, pessoas que perderam tudo e seguimos com pessoas que nunca tiveram nada, né? Uhum. Essas também, né, a tragédia, assim, ela se avoluma, né? Então, Julian, tentando, assim, um pouco, assim, ao encontro do que tu perguntas, acho que sim, acho que o trato, né, o trato do atual modelo que temos, né, o capitalismo e no seu atual estágio, assim, não poderia ter sido diferente, quer dizer, na medida de razão em que se abriram as porteiras, né, em que se esquartejou o Código Ambiental do Estado, né, Uhum. agora há pouco tempo, né, se passava boiada, o resultado não poderia ter sido outro, né, nós estamos literalmente, né, junto com quem plantou, colhendo, né, essa plantação diabólica, falaria assim, né, mas eu, como digo assim, né, como estou aqui, né, nessa boa conversa, claro, uma conversa preocupada, uma conversa, né, com pessoas tão importantes assim nesse momento, né, e para o nosso futuro, acho que essa minha primeira contribuição inicial, Juliana, né, é essa, assim, lembro, né, eu sou muito afeito assim a música, assim, eu me lembro lá nos anos 60, o Gonzagão, o Luiz Gonzaga, né, tinha uma música, aliás, criou uma música chamada O Shot Ecológico, em que ele falava assim: cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar, poluição comeu. O verde, onde é que está? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo. Não dá mais para plantar. Se plantar, não nasce. Se nascer, não dá. Até a pinga da boa é difícil de encontrar. Bueno, né, gente? Um sistema que mata Chico Mendes, que mata Irmã Dora de sangue, mata como está matando a natureza, né? Então, obrigado por hora, e essa é a minha contribuição modestíssima inicial, e claro, estou muito mais aqui para ouvir os companheiros que são mais autorizados que eu. Aí. Obrigado, Júlia, por enquanto. Imagina, o Amarildo além de ser um grande jurista, um advogado muito experiente, uma pessoa que tem uma vivência muito boa, uma visão muito boa, também é muito modesto, né? Como um grande caráter, uma grande pessoa que ele é. Mas, voltando aqui para a nossa questão, eu fico pensando, Todeschini, poderia, pergunta talvez um pouco indigesta, mas eu tenho a impressão que não poderia ter sido evitada a tragédia como um todo, assim, principalmente no Rio Grande do Sul, porque, claro, Porto Alegre é uma capital que teve investimento, né, da ordem de 1 bilhão, e outras cidades certamente não tiveram esse investimento. Mas, assim, a pergunta que é, em que medida isso poderia ter sido, pelo menos, minimizado, essa tragédia? Ela poderia ter sido, de alguma forma, se é que seria possível isso. Amarildo, eu ia abordar exatamente a partir da ótica desse teu questionamento, tá? Veja só o seguinte, o que aconteceu em 4 e 5 de setembro de 2023 e o que se repete agora com mais intensidade, porque o grau de deslizamento de lavínias, esse é o termo técnico utilizado quando tem deslizamento de terra, né, que fica só a rocha matriz, é porque ele foi tão drástico, tão intenso, porque lá no Rio das Antas, porque nessas regiões foi tanta tragédia.
é porque nós tivemos uma precipitação sem precedentes, né? Nós temos que partir da ideia de ir a fundo e ir na origem do problema. Esse problema vivido, ele é causado por um fator climático, né, que tem um tempo de cálculo de recorrência de 10.000 anos, ou seja, são 5 eras cristãs, né, que eventos desse tipo acontecem. Só que aconteceram 2 em menos de 8 meses. Né? Então, os paradigmas estão todos sob questionamento. Né? E o que aconteceu para a gente entender? Eu não sei se vocês acompanharam, há menos de um mês atrás, teve uma reportagem, agora não lembro qual o canal que foi, mas é um desses da Globo aí, de que a preocupação é que o Oceano Atlântico no Equador teve uma temperatura média 4 graus acima do que vinha tendo nos anos anteriores, ou seja, ali na região do Rio Grande do Norte, o Oceano Atlântico, né, teve no último ano uma temperatura média de 35 graus, contra 31, que era a média dos anos anteriores. Portanto, um sobreaquecimento de 4 graus na água, né, na água do mar. E essa água do oceano, com essa temperatura, ela evapora em muito maior volume e quantidade. Né? Bem, e aí o que acontece? Um outro fenômeno somado. Nós temos no Brasil, né, a floresta amazônica, cujo o principal papel ecológico, a principal função ecológica da floresta amazônica é regular o ciclo da água no planeta. Não é tanto o oxigênio, mas é mais, sim, regular o ciclo da água. Então, essa massa, né, que evapora no Equador, no Oceano Atlântico, ela vai, né, à atmosfera, forma os rios voadores, e esses rios voadores eram capturados pela floresta na maior quantidade. Mas o que nós vimos no ano passado? Nos últimos meses, até um mês e pouco, 2 meses atrás, a maior estiagem da história na Amazônia. Todos os rios lá secaram. Por quê? Porque a floresta está perdendo a função. Aí você tem um desmatamento, né, brutal no Cerrado também, que faz com que a temperatura média suba mais ainda, né, e expulsando e fazendo com que esses rios voadores não sejam mais capturados pela floresta amazônica, não sejam mais, digamos assim, com o aquecimento do centro-oeste e do sudeste, eles passam por cima e essa massa de água, esse volume, que são verdadeiros rios voadores poderosos, vem até o Rio Grande do Sul, né? E aqui no Cone Sul nós temos um fenômeno, porque há um afunilamento de um lado pela Cordilheira dos Andes e outro pelo Oceano Atlântico. E aí essa massa se choca exatamente em cima do Rio Grande do Sul. Poderia acontecer em outros lugares do Cone Sul, poderia acontecer no Uruguai, na Argentina e no Paraguai também. Nós vimos também isso aconteceu lá em São Sebastião, no Rio de Janeiro, ano passado. Foi uma chuva mais ou menos parecida, um pouco menor do que nós tivemos aqui. Mas esse fenômeno climático, né, de destruição, é consequência da destruição da Amazônia e do aquecimento global do planeta. Então gera esses volumes de água, né, que são incalculáveis, como nunca tinha acontecido isso aqui no Rio Grande do Sul. Bem, tem remédio para isso? Vejam só, na maior parte das nossas cidades não tem, porque elas não têm sistema completo de proteção contra as enchentes. Mas em Porto Alegre tem um sistema de proteção que bastava ser, né, cuidado e operado. E não foi. Não foi por incompetência, né, não foi porque a intenção era desmontar.
Onde é que estão os recursos todos que foram organizados, que foram arrecadados nesses anos todos? O sistema, por exemplo, que falta complementar do sistema de proteção contra as enchentes é o sistema do Arroio Cavalhada. Nós deixamos o dinheiro em caixa, arrecadado, né, com uma programação para ser arrecadado, e foi arrecadado 120 milhões de dólares, que era para pagar o investimento do projeto integrado socioambiental, que custava, assim, das obras para despoluição do Guaíba, né, como a serraria e todas as interfaces, mas também, né, o complemento do sistema de proteção contra as enchentes, que era a canalização do Arroio Cavalhada, a implantação da avenida marginal do parque ali do Arroio Cavalhada, né, a reforma da casa de bombas e todas as obras correlatas, né, como o reassentamento de 1.450 famílias. Isso nada foi feito, porém o dinheiro foi arrecadado, né? Às vezes aparece alguns balanços aí que o DEMAI tem 400 e poucos milhões em caixa. Você tem que ter mesmo, porque esse dinheiro foi programado e foi embutido na tarifa no meu tempo, por meu ato, inclusive, né? Mas o Caixa Único parece que drenou os recursos de lá, então as finalidades foram desviadas e os investimentos foram menosprezados, o recurso arrecadado não foi utilizado para aquilo que precisava, e nós temos, né, um sistema que sequer o básico da manutenção recebeu, que era a manutenção das comportas de superfície, das comportas de gravidade, né, a manutenção do sistema de bombeamento, que daria conta que Porto Alegre, pelo menos, era a única cidade preparada para ficar fora dessa catástrofe. E não ficou, né? Então, esse é o retrato que a gente tem, infelizmente, né, por causa da incompetência, inoperância e pela moda dos governantes, inclusive o Melo é um dos grandes expoentes aí, né, de agradar aos poucos empresários aí, né, distribuindo favores e governar a cidade em torno de meia dúzia de empresários, né, que não se duvida, inclusive, sobre o caráter dessas pessoas aí, né, de se apropriar, de capturar todo o esforço público para os seus interesses. É o que se vive isso no momento. Muito bem. É um quadro. Então a gente vê assim, Porto Alegre não era para ter, é uma das poucas exceções a essa tragédia toda, né? E a gente vê o que aconteceu com Porto Alegre, hein, Adeli? A Porto Alegre do Fórum Social Mundial, a Porto Alegre né, dos mandatos, que era uma cidade democrática, uma cidade arejada. E aí nós tivemos assim, perdemos uma eleição para o José Fogaça, normal, respeitável, uma pessoa identificada com a cidade. Perdemos a eleição para ganhou a eleição, se elegeu o prefeito José Fortunati, também um prefeito respeitado. Mas a partir do momento se elege o deputado Marquesan Júnior, e agora, na sequência, o ex-deputado estadual Sebastião Melo. O que aconteceu com os porto-alegrenses que resolveram entregar Porto Alegre na mão do neoliberalismo dessa forma? Eu não sei, é meio que um desabafo. Não, eu acho que... Bom, nessa questão mais técnica, o Todeschini é mestre, já deu uma aula. Eu acho que a gente vai ter que abrir uma academia livre aí com esses pensadores todos que nós temos na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para a gente trabalhar o futuro e a reconstrução do Rio Grande do Sul. Mas a história de Porto Alegre é uma história com altos e baixos, né? Tem muita controvérsia e tem muitos mitos e muitas lendas sobre a cidade. Mas Porto Alegre teve a sua época áurea, né? Do século XIX para o século XX, Porto Alegre teve um boom de construção e de desenvolvimento econômico. Olha os prédios históricos aqui no centro de Porto Alegre, né, que dão uma mostra da pujança.
Mas já um autor, na época, dizia, Porto Alegre tem um problema, há poucos capitalistas e muitos ricos, e os ricos, entende, fazem casinha para alugar para os pobres. Essa mentalidade de rico é tão tacanha que foi tomando corpo. E hoje essa mentalidade de rico é o cara que faz grandes edificações para poucos, de altíssimo custo, e para tirar o rentismo do terreno que ele comprou, que ele estocou, e da sua edificação. Ele não traz benefício, ele é um predador rentário, como é o dono de banco, a mesma coisa. Usura pura, usura da terra. Há estudiosos que têm bons trabalhos sobre essa questão, que eu acho que vale a pena a gente discutir, mas eu acho que é um programa específico para isso. Agora, Porto Alegre teve essa época áurea, nos anos 40, 50, e teve um determinado momento que Porto Alegre teve um processo de ruptura, e esse sujeito chama-se Telmo Thomson Flores. Ele parou o bonde no dia 8 de março de 1970, ele botou abaixo os principais prédios históricos para fazer 5, 6 viadutos, que ele dizia que ia resolver o problema da mobilidade, ele não conseguiu. Ele era um engenheiro autoritário, megalômano, e que alguns, inclusive, da esquerda, o endeusam hoje, o que é um grande erro. Quem resolveu o problema de circulação, em parte, foi o seu sucessor, também indicado pelos militares, mas que tinha um outro perfil, que é o Guilherme Socias Vilela, um economista, que fez os corredores, que fez 5 parques, inclusive o Marinha do Brasil, e eram indicados pelos militares. Então, também havia controvérsias e visões diferentes dentro do staff que era indicado pelos militares. Depois vieram as administrações populares, em que se não teve tanta inovação em termos de urbanismo, e eu confesso que talvez isso tenha nos faltado, mas houve preocupação com a cidade, houve carinho com a cidade, ninguém vendeu a alma para o diabo. Essas pessoas, ultimamente, venderam a alma para o diabo, fazem qualquer negócio, entende? Para se beneficiar e para beneficiar uma meia dúzia de ricaços, que não são empresários, são espoliadores, como diz o Todeschini, passando a mão na coisa pública. Olha que tem um prédio que está sendo feito, derrubar o prédio da Ubra, um crime, um hospital, para fazer uma edificação no meio de grandes edificações de condomínios, um perigo, cortaram uma mata nativa, mexeram numa pedreira. O Todeschini sabe que não se pode mexer em pedreira em Porto Alegre desde os anos 70. Nós estamos trabalhando uma ação civil pública, nós vamos fazer com que o Ministério Público possa abrir uma ação civil pública por provocação nossa, como fizemos no caso do Morro Ricaldoni. O Morro Ricaldoni, desde o ano passado, nós fizemos esse movimento e está sendo feita a sua proteção. Um pouco mais de chuva, porque já teve desmoronamento, vocês imaginem o Morro Ricaldoni vindo abaixo, aqueles edifícios do lado viriam abaixo junto. E as pessoas não pensam nisso. É um absurdo o que está acontecendo com Porto Alegre. São os vendilhões da capital. Assim como o Telmo Thomson Flores vendeu o bonde, ou seja, aniquilou com o bonde para ter carcaça de ônibus, para ter pneu de ônibus, para ter combustível, não? Porque era essa a visão do progresso, e criou um sistema de transporte que colapsou, que o Olívio Dutra teve que fazer uma intervenção, que hoje está totalmente colapsado. Ônibus com linhas sobrepostas. Eu estou sem luz, fui tomar um banho lá na Berta dos Morros, lá na Zona Sul da esquina, tomar um banho, e peguei um Juca na volta, no outro dia de manhã, e o motorista conversando, por isso tem que pegar ônibus, ele dizendo, mas tinha essa sobreposição dessas linhas, que absurdo, nós pegamos, não é outra que pega, não, isso é um absurdo. Eles estão vendendo o sistema de transporte para as piores companhias que existem aqui no Rio Grande do Sul, para essa chinelice que é essa empresa de Viamão, que é dona de revenda de carro, que é dona disso, dona daquilo, mas de ônibus é um fracasso. A Carris, mais de 130 anos de história jogada no lixo, não pode ser assim. E o pior, agora eu vou entrar noutra questão bem rapidinho, é a sustentação através de mentiras, de fake news, é a banalidade do mal, como dizia Hannah Arendt, ambulante, sabe? As pessoas têm uma coisa de maldade entranhada e que foi abertas as comportas do inferno
com o bolsonarismo. E isso nós estamos vivendo nos dias de hoje. É um horror o que acontece em Porto Alegre. Porto Alegre não é uma cidade progressista, nós erramos nisso. Ela foi uma cidade que mostrou progresso porque houve uma erupção através do governo Olívio, Tarso, Raul e depois o Verli, entendeu? Mas que foi barrada num determinado momento. Eu acho que esse novo marco, assim como Thelmo Thompson falou, é o marco da desgraça, o Marquesan é o marco da desgraça continuada, infelizmente, pelo Melo, e o Todeschini conversou comigo essa semana, um negócio que eu quero lembrar, Todeschini. Você que me lembrou, eu tinha até me esquecido, o caso da Asa Branca. Nós dois votamos contra, e o Melo, que foi o capitão para defender a Asa Branca, lá no Sarandi. Regularização dada. 2013 deu a enchente lá na Nova Gleba, 2013 arrombou Sarandi, eu fiz o meu TCC na área do direito sobre a questão da mediação, que foi feito a partir disso, que foi aí que eu estudei mais essa questão, e agora, novamente, o bairro Sarandi, vários amigos meus perderam absolutamente tudo. O grande questão agora é o seguinte, por enquanto estamos salvando vidas, por enquanto estamos arrumando a comida, alojamento, etc. e tal. O problema é a reconstrução, mas isso é um outro papo. Perfeito. Queridos, nós estamos fazendo um pouco reduzido, estamos todo mundo com problemas de sinal de internet, alguns com falta de luz, estamos vivendo uma situação anormal. Então, estamos reduzindo aqui o tempo das lives para que a gente possa ter as pessoas aqui num tempo razoável. E também não queremos cansar também as pessoas que estão todas atingidas por essa catástrofe de uma forma ou de outra. Então, eu vou abrir o espaço para uma palavra final para cada um, como pelo meu amigo Amarildo, e aí depois eu faço as honras da casa. Julian, companheiros Todeschini e Adeli, começo agradecendo aí essa oportunidade, em que muito mais aqui aprendi pela aula, nos dois momentos, as duas aulas aqui que o Todeschini fez nas vezes em que interveio, né, e a Adeli também, com experiência, e o que conhece de Porto Alegre, né, como vereador de 5 mandatos já, né, Adeli. Então, eu me dou por grato, assim, de ter estado, né, de participar aqui com vocês, ter muito mais aprendido, assim, né, muito bom a gente ouvir, né, e estar aqui num canal que tem essa preocupação e traz essa contribuição de pensarmos, pararmos, refletirmos, né, olharmos, né, Milor que dizia, né, que o Brasil tinha um grande passado pela frente, né? Parece que a gente vê isso hoje, né, gente, com Porto Alegre e com o nosso estado, né? Infelizmente, né? Quer dizer, quando o orçamento do município é 0 para a defesa civil, do estado é 50 mil, quer dizer, nós não temos como contar com salva-vidas quando não se tem mais salva-vidas, né? Acho que é muito isso, assim, né? Ou quando como se diz, né? Privatizar nos modos em que vem sendo feito é como a gente vender o carro e seguir abastecendo para o novo dono, né? É mais ou menos isso aí, né? Mas muito bem posto, assim, por vocês, né? Né, o que vivemos hoje, né, é bem o espelho, né? A propósito do nome do nosso programa aqui, o espelho da catástrofe, né, de tudo, da tragédia que se vive, sim, as escolhas políticas, sim, escolhas conscientes, né? Escolhas feitas com consciência por quem hoje nos governa, né? Mas acho que está posto, assim, muito bem colocado também, né? Nos toca, assim, o papel de salvar e cuidar de quem está sendo salvo, né? E claro, assim, apontar para o futuro que se quer, né? Esse futuro, o futuro a ser feito por esses é um futuro sem futuro, né? É um futuro sem o salva-vidas, né? E o que nos toca, assim, é refletirmos, repensarmos, assim, nas escolhas, né? No modelo, inclusive, né? No modelo em que vivemos, um modelo acumulador, de um lado, de riqueza, né? De um lado, do outro lado, dizia Marx isso, né? Vai acumular pobreza, né? A miséria, e hoje a tragédia climática, que pode, sim, daqui a pouco ali, né?
abreviar a existência de um planeta, né? Então, eu agradeço muito aqui, Julian e a Todeschini. Obrigado, Mariano. Pelo espaço, muito obrigado. E seguimos adiante, e como diria o Paulo Freire, esperançando, né, gente? Um abraço. Obrigado. Vereador Todeschini, queria dar uma palavra final aqui. Final, bem rapidinho, porque eu já estou entrando na outra live lá com os teus amigos lá do Rio de Janeiro agora, para o mesmo tema, né? Lá o OAB do Rio. Assim, um grande abraço a Marildo, a Deli, prazer muito grande em te rever, e ao Julian também, cumprimentos pelo programa, e em especial aos ouvintes também, e os assistentes, né? Eu só queria, assim, fazer um resumo bem expedito. Quando se diz que a cidade está entregue aos interesses de meia dúzia, é a pura verdade. O alto poder econômico capturou a cidade. E a gente tem visto ainda de forma muito lamentável, né, a benevolência de quem devia controlar, né? A maioria da Câmara de Vereadores, o Ministério Público e outros órgãos. E hoje, assim, eu fiquei estarrecido com o editorial da Zero Hora, por exemplo, né? Que rasgou elogios à valentia, à coragem, à competência, tanto do governador como do prefeito Melo, né? Essa gente não perde a vergonha, né? É o desnudamento de seus interesses, né, da forma mais límpida e cristalina, né, que a prefeitura se tornou um instrumento capturado para promover os interesses, né, de meia dúzia de empresários, né, muito ricos, muito poderosos, que estão assambarcando toda a renda da cidade. E tudo isso feito também em nome, né, de transformar o servidor público em vilão, né, porque todo alvo, né, que essa, que dizemos assim, que essa turma, né, produz se vangloriar de ter conseguido acabar com a vida e com a dignidade do servidor público, né, que se prestava a fazer, né, os cuidados e o bem-estar e a qualidade de vida do conjunto de pessoas do Rio Grande e da cidade de Porto Alegre. Isso tudo, né, está sendo soterrado. É a avalanche que veio para, né, acabar com o que restava da estrutura pública. Esperamos que isso seja um sinal também que possa inverter o sinal na outra direção, né? Penso que novos tempos podem vir por aí como declaração de esperança. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela participação, estamos à disposição. Obrigado, querido. Prazer te receber aqui. Adeli. Julian, primeiro uma saudação especial e um elogio a esse teu canal importante. Amarildo, um abraço. Todeschini, muito grato pela tua generosidade sempre de dialogar, de ajudar as pessoas. É incrível esse teu procedimento. Acho que tem que ser o nosso procedimento diuturno. E concluindo, dizer o seguinte: eles não se preocupam com as pessoas. O governo Lula hoje declarou a liberação de 51 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul, sendo 39 para os Pronamps e os outros 22 já para aplicações diretas em assistência, etc. e tal. Nós, do governo federal, entendo, porque eu falo nós, sou do PT, nós estamos aqui preocupados com as pessoas, com a dignidade da pessoa já está escrito na Constituição, mas nós temos que dar existência digna para as pessoas que perderam absolutamente tudo, inclusive perderam seus bem queridos. Então, uma saudação, um abraço, e que eu espero que a nossa audiência reproduza esse texto e compartilhe em todos os cantos para que a gente possa fazer um verdadeiro embate político, porque se trata de política em última instância. Obrigado, querido. Então, assim, agradecendo quem esteve aqui com a gente e quem vai estar com a gente. Esse foi o nosso Direito no Espelho extraordinário. Debatemos aqui a tragédia que se abate sobre o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, em especial. Recebemos aqui o advogado Amarildo Maciel Martins, o ex-vereador e ex-secretário municipal Carlos Atílio Todeschini e o então vereador Adeli Cel.
Esse é o canal Brasil Progressista, parceiros, a Rede Estação Democracia. Curtam, comentem, compartilhem. Um abraço e obrigado a todos.